Luigi's Mansion 2 foi o jogo escolhido pela Nintendo para ser revivido do Nintendo 3DS em uma versão remasterizada em HD, agora para Nintendo Switch. Mas será que um jogo de 3DS em 2024 consegue se manter bom para os dias atuais? Olha, o jogo tem coisas boas, coisas ruins também para poder falar para vocês, tanto nesse quanto em outros sentidos. Eu tenho muito para falar sobre Luigi's Mansion 2 HD, inclusive sobre as partes boas que vai encantar muitas pessoas. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E pra você ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, já tá no lugar certo, é só deixar o seu likezão aí e se inscrever aqui no canal. E claro, ativar o sininho de notificações, assim você é avisado pelo YouTube quando um novo vídeo chegar.